É, então, basicamente, nós vamos dar início a, a conhecer a nós mesmos. Vamos, durante o dia de hoje, entender certas estruturas de nossa própria psicologia, para que, através dessas ferramentas, nós podemos entender mais o funcionamento de nós mesmos, né? Porque, por exemplo, quando alguém nos xinga, ou nos trata mal, ou nos menospreza, a gente sente uma certa ira em nosso interior. Por que que quando nos sentimos, às vezes, rejeitados, né, ou não nos sentimos valorizados, isso gera em nós uma emoção negativa, né? O que por detrás dessa emoção negativa causou, né? Qual foi a causa de gerar essa emoção negativa? O mesmo sucede quando nós somos, de certa maneira, a nossa estrutura psicológica, ela tem certos padrões, em qual, se nós entendemos esses padrões, a gente consegue ser livre, né? Ser mais livre, ter um poder de escolha. É, com isso, deixa eu ver aqui uma outra coisa que no YouTube ele não está transmitindo. Isso. Vou só avisar ali no grupo do WhatsApp que não está funcionando novamente. Enquanto isso, basicamente queria saber com vocês se ficou alguma dúvida do tema anterior, se alguém gostaria de compartilhar é, alguma vivência durante a semana, sentiu alguma mudança. Bom, conseguiram fazer aquela prática ali da carta? De escrever para você mesmo no futuro? Legal. Isso é interessante. E é legal quando a gente vê uma mensagem escrevendo para nós mesmos do futuro, é, e percebemos a mudança ou um sonho que a gente queira almejar, de uma mudança interior, e aquilo se concretiza, né? E, ok, avisado. Então, vamos ver aqui as mensagens. Legal, pessoal. Sem mais delongas, então vamos dar início aqui ao nosso esse tema de hoje. Como eu comentei anteriormente, é interessante que cada um de vocês escreva para você mesmo daqui do futuro. O curso ele tem uma duração de 2 meses, né? Então, escrevam para vocês daqui a 2 meses o que vocês querem melhorar em si, superar um vício, adquirir uma virtude, cultivar uma virtude, para que vocês possam enxergar ali essa mudança. O que acontece? A nossa mente, ela nos faz se acostumar com as coisas. A gente não acaba não percebendo a mudança. E porque estamos o tempo todo como que se acostumando com as coisas, né? E a mente é que causa isso. Quando nós escrevemos para nós do futuro, causa em nós um certo assombro, um certo bem-estar, é, do que nós um dia almejamos para o nosso eu do futuro. Muito bem, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o tema de hoje, né? Provavelmente algum de vocês, ao decorrer é, durante essa palestra, vimos
fizemos a seguinte pergunta, né? Quem sou? Hoje, agora, como está um número reduzido de pessoas, eu vou até habilitar aqui o microfone. Se alguém quiser é, compartilhar alguma reflexão da seguinte pergunta: quem sou eu? Será que eu sou o meu nome? Será que eu sou a minha profissão, meus bens? Será que eu sou um ser em evolução, como alguns também têm o costume de dizer, responder? Será que sou luz? Será que sou trevas? Será que sou uma mistura dos dois, luz e trevas? Porque se a gente parar para analisar, quando fazemos essa pergunta, quem sou no estado de ira, nossa resposta será: sou uma pessoa irada. Se fazemos essa pergunta quando estamos praticando um ato de bem-estar, um ato de ajudar o outro de alguma outra maneira, um ato de serviço para com o outro, podemos, quando fazemos essa pergunta, podemos pensar que somos um ser um ser bom, né? Ou então uma pessoa boa. Mas, no entanto, a gente não vai ter uma constante nessa pergunta. Vai ser sempre variável de acordo com os eventos. E quando a gente trabalha sobre nós mesmos, em nossa psicologia, em nosso interior, a gente percebe que existem constantes. Que a mente humana ela é muito semelhante com as demais outros seres humanos, né? Nossa mente é muito semelhante, o funcionamento dela. Até mesmo nossa estrutura interna psicológica é muito semelhante. E com isso, trabalhando com essa objetividade, não com a subjetividade. E muito se fala, é minha verdade, é assim que eu enxergo e tá tudo bem, né? São maneiras da pessoa enxergar. Mas se nós trabalhamos na parte da subjetividade, dificilmente a gente vai conseguir construir algo concreto dentro de nós. Então, durante esse curso, a gente vai trabalhar de uma maneira objetiva, daquilo que o ser humano tem em comum. Todos nós temos em comum. E que através desse algo que nós temos em comum, nossa estrutura psicológica, que a gente consegue construir bases sólidas. Mesma coisa se for um engenheiro. Um engenheiro que necessita construir um prédio num terreno é, argiloso, né? Provavelmente as bases que ele tem que ser feitas tem que ser muito fundas, para evitar que o prédio ele se mova de lugar ou ele se incline, né? Então, a mesma coisa é a nossa estrutura psicológica. Se nós trabalhamos em bases sólidas, construindo a base sólida dentro de nós, a gente consegue construir estruturas internas existentes que duram anos, né? É, e isso mesmo esse é algo semelhante que nós fazemos em nosso interior, de nossa psicologia, né? Construir bases sólidas. Até aqui tudo bem? Hum, beleza. Vamos aqui aumentar o número de câmeras. Tá bem. Então, basicamente, trabalhando com essas estruturas sólidas, tô tentando ver se eu consegui ver mais câmeras aqui, mas por enquanto só tô vendo meu rosto e mais duas câmeras. Deixa eu ver se consigo alterar. E também temos algumas outras pessoas, já membros, já estão frequentando esses estudos há mais tempo, né? O Lucas aí. Lucas aqui de Indaial. Muito bem. É, então, trabalhando nessas bases sólidas que nós temos, uma delas é o que nós chamamos de personalidade. Uma dúvida, tem algum psicólogo aqui? Alguém que estuda psicólogo, psicanálise? Alguém que estuda a psique? Porque assim, a personalidade, segundo a psicologia, ela é considerada o todo, né? É o todo que nós somos, né? Tanto a parte volitiva de pensamentos, emoções, ações, é toda essa parte volitiva. Então a gente tem que clarear que essa personalidade com a qual nós estamos nos referindo aqui, ela é
um veículo energético. O que eu quero dizer com isso? Ela é como se fosse um veículo. Então, por exemplo, imagina que a pessoa tem um veículo de um carro, uma moto, um ônibus, qualquer veículo. É um veículo. E se o veículo sem um motorista, mesmo que seja um carro automático, ele precisa de ter um motorista ali, perdão, um carro autônomo, né? Ele necessita ter alguma IA ali dentro, algum sistema operacional para que dirige, para que aquele carro possa se locomover. Sozinho ele não anda. A mesma coisa é essa personalidade. A personalidade ela é um veículo, só que ela precisa de um condutor. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro? Beleza. É importante entender esses conceitos, porque como eu falei, para trabalharmos, criarmos uma estrutura em nosso interior sólida e daqui a anos essa estrutura continua em pé, a gente precisa entender aquilo que é universal para todos os seres humanos, né? Aquilo que é comum para todos. E todos os seres humanos têm personalidade. Todos nós temos uma personalidade. Como eu falei, essa personalidade ela é energética. Ela é um veículo energético. O que eu quero dizer com isso? Essa personalidade ela está composto por o local com o qual nós nascemos, o nosso nome, as habilidades que nós temos, né? Os esportes que nós praticamos, os gostos musicais, gostos de filmes e séries, o nosso sotaque, as línguas com quais nós falamos, etc. É tudo esse composto de é, esse veículo. Exemplo, o meu veículo, chamado Victor, ele sabe falar a língua portuguesa. E o veículo de vocês, que cada um de vocês tem aqui, está aqui todos, né? Ó, a Ana, o André, a Ana Shir, Benedito, Camila, Daniele, Débora, Drica, entre outros. Cada um de vocês tem um veículo. E esse veículo de vocês compreende a língua portuguesa. Se o veículo de vocês não compreendesse a língua portuguesa, nós não estaríamos tendo uma comunicação aqui, não estaríamos tendo uma relação aqui de troca de comunicação. Aqui, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Que esse veículo ele é temporário. Ele pertence a uma existência nossa. Se a gente trabalha de acordo com o budismo fala que nós temos 108 vidas. Nos é dado 108 vidas no reino humano. Ele define assim. Ou seja, em cada uma dessas 108 existências, nós vamos desenvolver uma personalidade para cada um. Exemplo, numa existência anterior, a pessoa nasceu ali na China, na antiga China, e, e falava a língua dali, vivia a cultura dali, fazia os costumes dali, etc. Mas nessa existência, a pessoa nasceu no Brasil, um exemplo, nasceu no Brasil e não sabe nada de mandarim, nada assim sobre a cultura chinesa, e nem, às vezes a pessoa nem gosta daquilo, né? Por quê? Porque a personalidade era temporária. Ela não vai nos acompanhar ao decorrer de nossas existências. Né? Ela nos ajuda a interagir com esse mundo que nós estamos. Então, exemplo, uma pessoa que se orgulha dos bens que tem, sei lá, para o seu status social, para sua uma profissão, ou se orgulha de alguma coisa da sua personalidade, está se orgulhando de algo que é passageiro, né? De algo que é efêmero. Então, inclusive os antigos filósofos, Sócrates e os pré-socráticos, até os pós-socráticos, eles se referiam sobre esse algo que era perene na vida, né? Esse algo que é passageiro. E que quando a pessoa se dedica muito a essas coisas perenes da vida, né, ela está perdendo seu tempo miseravelmente, porque tudo isso que a pessoa dedica, isso que é perene, ela, o tempo vai transformar aquilo numa poeira. Será será efêmero, não vai durar, não vai ser algo que a pessoa construiu a longo prazo. Tudo isso para dizer que tem coisas em nossa vida que são
efêmeras, são passageiras, né? E que aquilo que nós fazemos nessa existência, é, o, aqui o André fez uma pergunta se a reencarnação, o tempo é linear. Interessante. Basicamente a gente vai estudar outro conceito, que na verdade o tempo ele não é linear, ele é cíclico. Isso percebe-se na natureza. A Terra gira ao redor do Sol, né, em 12 meses. Né? Nós temos 4 estações que todo ano elas têm. O Sol se põe e nasce todos os dias. Então, a natureza do tempo é cíclico. Né? A mesma coisa para nós, seres humanos, o tempo é cíclico. Então, as encarnações, essas reencarnações, esses retornos, eles também são cíclicos. Né? Então, a gente muda esse conceito de que o tempo ele é algo linear e tá sempre a crescer, né? Mas na verdade não. O tempo ele é cíclico. É, e a gente consegue a gente entendendo esse conceito de que o tempo ele é cíclico, a gente consegue prever certas situações futuras, né? Por isso, né? É, ok. Então, com base nisso, o que nós temos de real? Né? É, tá, só essa nossa personalidade ela é criada do 0 aos 7 anos, e é devido àquele local com o qual nós nascemos. E ela aqui, como foi comentado, ela é perecível. No entanto, nós temos também outras duas forças em nosso interior, e isso sim, nós podemos dizer, que elas nos acompanham. E é isso, são essas forças em nosso interior que são os condutores desse veículo, ou seja, o motorista. Existem casos que a personalidade de uma pessoa, o veículo de uma pessoa, ele é tão potente, que, exemplo, imagine que você dá um carro de Fórmula 1 para uma pessoa que não tem a mínima noção para manobrar um carro de Fórmula 1. Capaz que é um perigo para ela e para as demais pessoas ali, ela está próxima ali dessa pessoa. Essa pessoa tem um veículo muito forte, um veículo muito potente, porém um condutor é um condutor que não tem as devidas qualificações para conduzir aquele veículo. E o resultado? Catástrofe. Então existem estratégias para desenvolver equilibradamente cada um desses dois pontos. Né? Então, percebam bem, esses veículos em nosso interior, eles podem ser duas forças. Essas duas forças estão em constante luta dentro de nós. A primeira força nós conhecemos como essa força da essência, essa força da consciência. E por outro lado, existe uma outra força que é a oposta, antagônica, que se chama essa força do ego. Até aqui, não conseguindo me acompanhar, é muito importante entender esses conceitos. Porque como estamos comentando, isso aqui vai ser a base para a nossa jornada de autoconhecimento ela ser frutífera. Porque entendendo isso, pode parecer um pouco cansativo agora esse momento, mas entendendo, no fim dessa classe nós vamos ter uma prática para que nós possamos melhorar isso dentro de nós, né? Melhorar aquilo que é eterno, né? Aquilo que está mais além do tempo. Essa é a essência em nosso interior, aquilo que é melhor que nós temos. Muito bem, então o que é essa essência? Essa nossa essência, elas são os nossos, conhecido entre aspas, nossos valores. Esses valores que nós temos são aquilo de mais nobre que temos, o nosso tesouro, né? Aquilo que nós temos de mais precioso em nosso interior. A essência, vejam bem, a essência, ela. Muito obrigado, André. Sim, a essência seria uma centelha divina dentro de nós. Mais para frente a gente vai estudar a história da essência dentro de nós. Que a essência vem de um lugar. Né? Daria para dizer que a essência ela nos dará as respostas das coisas. A essência é ela que irá iluminar as trevas em nosso interior. Então, durante esse curso, a gente vai ensinar sobre fortalecer nossa essência em nosso interior. Porque a essência fortalecida, ela gera uma luz em nosso interior. E essa luz em nosso interior nos dará a capacidade de perceber as coisas, de saber aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. É essa essência que rompe o véu da ignorância.
E muito bem, aí o André havia perguntado aqui de onde vem essa essência. Essa essência, ela é emanada desde o absoluto, né? Desde o universo, do imanifestado, ou como de Deus, ou como queiram chamar. Né? Então, quando essa centelha divina que nós temos em nosso interior, ela é esse desdobramento, vindo do absoluto, que se desdobra em nosso ser, que se desdobra em nossa alma e que se desdobra em nossa essência. Nós temos que fazer esse caminho regresso, fortalecendo a essência e posteriormente essa essência a essência é a semente da alma. Um ponto aqui é assim, algumas pessoas falam que nós temos alma, etc. Mas no entanto nós temos que fabricar a nossa alma. Porque uma pessoa que tem alma, vou dar um exemplo. Todos nós temos como se fossem fagulhos de alma. A nossa alma está em processo de construção. Mas uma pessoa que tem uma alma constituída, por assim dizer, ela lembra de todo o seu processo, de todas as suas existências. Exemplo disso de grandes pessoas que passaram pela Terra, o ciclo ali da reencarnação ali de Buda, né? Do, o nome é daquele da Mongólia, é, é o monge tibetano, né? Tem assim, por exemplo, alguns casos de monges tibetanos, eles reencarnam e se lembram de suas existências passadas, né? E toda vez que reencarnam, eles basicamente ajudam ali o seu povo a se liberar, né? Então são essas pessoas que têm essa alma, elas lembram exatamente das suas existências passadas. Um exemplo, né? Lembram das suas existências passadas? Tem uma clareza do que está acontecendo com o mundo, né? Porque já romperam esse véu da ilusão. Depois, uma pessoa tendo essa alma, ela comumente tem esse contato com o seu ser interno, que seria aquilo conhecido como nosso Deus interior. E a pessoa tendo esse contato com Deus interior consegue capturar os mistérios do absoluto. Até aqui tudo bem? Ou tá muito. Tá muito. Tá conseguindo compreender? Beleza. Qualquer coisa, dá um joinha aí, como Iago, Fábio, Fabiano. Essa essência, ela é imortal. Conhecido também como a transmigração das almas. Essa nossa essência, ela. Inclusive tem um filme muito legal, se não me engano, que chama-se A Viagem, né? São acho que 3 horas de filme. É com aquele ator que fez aquele filme lá do Marley, né? Acho que é A Viagem, né? É, ele, basicamente naquele filme, é, isso, não vou lembrar bem, mas é com aquele ator. É, eu, e já vou responder esse caso aí, o seu caso, né? Essa experiência aí do IQMS. IQM, né? Experiência quase morte. Então, basicamente, voltando a esse assunto aqui sobre que essa nossa essência ela é imortal. Então, nossa essência ela vai transmigrando de corpo em corpo. Ela tem um objetivo de que. Isso aí, obrigado, o Tom Hanks. Obrigado, Rodrigo. Isso aí mesmo. Então, essa nossa essência ela vai migrando de corpo em corpo. Essa essência tem o objetivo de aprender. Só que o que acontece? Muitas vezes não nos ensinam a utilizar nossas essências. Então, as nossas essências elas se estancam no seu processo de aprendizagem. Ela fica estagnada. Né? E nós necessitamos voltar a utilizar nossa essência para que ela volte a aprender. Isso é muito importante. Porque se nós não ensinamos, voltamos a aprender com a essência, nós estamos perdendo miseravelmente nosso tempo. Eu vou repetir. Se nós não voltamos a aprender com a nossa essência ou nos conectamos com a nossa essência, nós estaremos perdendo nosso tempo. Porque, se a pessoa foca, exemplo, a pessoa foca na sua carreira, tudo bem. Ou foca em ganhar dinheiro, ou foca em juntar bens, ou foca, sei lá, em construir uma família, não sei, foca em algum objetivo de vida. Mas ignora o seu processo de evolução da sua essência, ela está perdendo seu tempo. Porque essa essência é imortal.
E aquilo que nós fazemos pela nossa essência, ela não se perde. Isso que é o mais incrível. Uma pessoa que foca no desenvolvimento da essência, ela só vai tender a melhorar de vida, né? É, muito bem. Como é que fala? A essência é a semente da alma. Essa essência também ela produz, quando ela está desenvolvida, certas faculdades, né? Mas quando a gente, pouco a pouco, quando a gente já começa a desenvolver essa essência, a gente já, hoje no fim da aula, prometo a vocês que a gente vai estudar uma técnica para desenvolver a essência. Combinado? Então tá. Essa essência, quando ela está desenvolvida, ela nos produz em certas faculdades, né? Olha, todos nós temos faculdades internas, todos nós, sem exceção. No entanto, esses nossos chakras, conhecido também como esses discos magnéticos que rodam em nosso interior, que estão ativos no nosso interior, eles estão, como eles não estão sendo exercitados, eles estão fracos, né? Um exemplo de como que nós temos telepatia, né? Um exemplo comum. Sabe quando alguém tá falando o nosso nome e a gente aparece ali misteriosamente, né? E a pessoa fala assim, nossa, tu não morres. Como é que chama? Tu não morre nunca, né? Não, peraí. Não. É, tu não. Alguma coisa. Não, não é cedo. Quê? Não, já ouvi assim, tu não morre cedo. Exato, isso aí. Tu não morre cedo, obrigado. Obrigado, André. Então, esse ditado que a pessoa fala, nossa, tu não morre cedo. Não morre cedo, né? E aí, basicamente, é quando a gente. Essa pessoa tem algum. Isso, obrigado. Tu não morre tão cedo, né? Então aí é quando a pessoa tem algum grau de telepatia, ela já percebe que aquela outra pessoa está chegando e começa a falar na outra, né? De uma maneira. Isso é um exemplo de telepatia, né? Porque a pessoa não se dá conta disso, é tão automático ali na vida dela que ela não se dá conta. Mas quando nós ativamos esse chakra, a gente consegue ter consciência desse processo. Exemplo de intuição, né? A pessoa, ela vê que. Exemplo de alguns casos, a pessoa intuiu que não era para viajar de. Fazer uma viagem. Depois descobre que aconteceu algo de ruim nessa viagem, né? Com aquelas pessoas que foram. É, a clarividência, né? Clarividência é a própria imaginação. Então, quando uma pessoa imagina ela ver algo, né? O que acontece é que a nossa mente está completamente destreinada e a gente fica imaginando coisas não construtivas para nossas vidas, até mesmo destrutivas, né? Mas não se preocupe que isso aqui mais para frente do curso a gente vai ensinar certinho como pôr em atividade esses chakras, mas dá para dizer que todos nós temos. Né? Todos nós temos. O que acontece é que esses chakras eles estão em estado de. Como não estão ativos ou não estão em uso, eles acabam sendo atrofiados. Então, e voltando àquela parte ali, a gente tem que equilibrar corretamente o desenvolvimento da personalidade com o desenvolvimento da essência. Né? É, e Bom, agora gostaria de trazer também um outro caso, que é para que a gente desenvolva essa nossa essência. Eu vou mudar aqui a ordem do slide. Aqui. Depois a gente parte ali para outro lado. Né? Mas tá, como é que a gente pode começar a sentir essa luz em nosso interior? Essa nossa essência. Essa luz em nosso interior, ela é responsável por como eu comentei anteriormente, fazer essa iluminação em nosso interior. A gente perceber aquilo, as trevas em nosso interior. Um exemplo disso, uma pessoa que tem medo de aranha, uma pessoa que tem medo de algo. Às vezes a pessoa tem medo de falar em público, às vezes a pessoa tem uma fobia ali social, né? Às vezes a pessoa ela tem medo de água, né? Medo de locais profundos, etc. Piscina, um exemplo. Né? E todo medo, ele é oriundo de um trauma em nosso interior, né? Esse trauma em nosso interior,
ele está em nosso subconsciente. Para curar esse nosso trauma, que todos nós carregamos traumas, a gente precisa primeiro enfrentar esse trauma em nosso interior. A gente precisa jogar luz nesse lado do nosso subconsciente. E para que nós joguemos essa luz, a gente precisa ter luz. E como a gente tem essa luz? Através da essência. Então o que acontece? Quando a gente ilumina em nosso interior essas nossas trevas, a gente consegue se libertar, né? Aqui algumas pessoas também falam e estão falando aqui. Eu acabei pulando algumas mensagens assim que a galera foi comentando. É, Então, basicamente, quando nós iluminamos em nosso interior esse lado obscuro desse trauma, a gente consegue ser livre. A gente consegue verdadeiramente ser livre. O que acontece? Nós temos em nosso interior duas forças opostas, como a gente comentou. Uma força, ela sempre vai tender ao mais fácil, vai tender à mecanicidade, vai fazer, eu faço as coisas assim porque já é, é o certo, entre aspas, né? Tende a parte da crença, né? Tende a parte de ser mais um instinto negativo. É aquele que está o tempo todo buscando essa força negativa com a qual nós temos que lutar, né? Está o tempo todo buscando o prazer, né? O prazer no seu aspecto negativo. Enquanto a essência, a consciência, ela tende é, nos, ela tende a nos causar uma certa dor no começo, mas a longo prazo é benéfico. É como aquele exemplo da dopamina boa e da dopamina ruim. Né? Então, o ego, o instinto negativo em nosso interior, o que ele quer? Ele quer fazer as coisas mais fáceis, quer ficar o dia todo assistindo Reels no Instagram, quer ficar o dia todo ali fazendo práticas que são a longo prazo destrutivas para nós. E quando a consciência em nosso interior, ela quer o progresso, ela quer a evolução, ela quer melhorar, né? Ela quer tomar banho de água gelada porque sabe que aquilo faz bem, né? O equilíbrio, né? Porque às esse a pessoa vai e fica gripada, né? Então, mantendo o equilíbrio sempre, né? Então a consciência em nosso interior, ela tende a esse caso do André comentou, né? A dopamina barata seria o que o eu e o ego, os instintos negativos querem fazer conosco. Enquanto a dopamina boa, né? A longo prazo, ela é benéfica, ela tende a ter no começo ali um custo, né? Uma certa dor no começo, mas a longo prazo ela é benéfica, ela faz com que nós nos sintamos bem. É, Muito bem, então agora a gente vai ensinar sobre como desenvolver essa nossa essência. Primeiro a gente tem que entender, vai ensinar uma prática que é conhecida como a prática da autoobservação. Essa prática da autoobservação, ela consiste em olhar para nós, olhar para dentro. Assim como nós temos a observação, o fato de nós olharmos, nós também temos que desenvolver nosso olho interior. Nós temos que aprender a olhar para dentro. Esse olhar para dentro, ele tem que ser sem justificativas ou como é que chama? Ou então julgamentos. Ele tem que ser sem julgar, sem condenar é, e sem isso e sem defender. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa queira. Vamos pegar, cada um de nós temos um medo, né? Vamos escolher esse medo para trabalhar, para usarmos essa nossa essência para vencer esse medo, ok? Então, vamos lá. Todos nós temos um medo. Por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, o que nós vamos fazer? Em um momento que nós estejamos mais introspectivos e calmos, a gente vai começar a olhar para esse medo em nosso interior. Como é que a gente olha para esse medo? Vai escolher algum evento de nossas vidas em que aquele medo se aflorou. Né? Ou então um vício, a pessoa quer superar ali um vício, né? Um vício de cigarro, um vício que está causando destruição para a vida dela. Então essa pessoa começa a olhar para esse vício.
para ela olhar, ela tem que escolher um evento de sua vida para poder ajudar no seu processo. Então, analisar vamos fazer todos juntos agora. Ao nós olharmos esse medo, esse vício que nós queremos superar, vamos nos perguntar assim: como eu me sentia, ou como eu me sinto quando eu vou falar em público, né? Quando eu me sinto quando eu vou fumar? O que move o meu interior? O que move o meu centro emocional, né? Minhas emoções? Se é algo muito instintivo ali, que já está muito no centro instintivo, se ela pegar um cigarro e fumar, talvez a pessoa já nem não consiga perceber ali o pensamento, né? Mas ela pode perceber aquilo, o sentimento dela, né? Porque os sentimentos eles são mais lentos do que o pensamento. A pessoa começa a observar suas emoções, né? Começa a observar suas emoções ao fazer aquilo. E a gente vai perceber, presta atenção, a gente vai perceber que esse medo, ou esse vício que a gente quer superar, ele tem um sabor psicológico. Ele tem um sabor psicológico que é característico dele. Porque quando a gente descobre o sabor psicológico, a gente consegue ser mais astutos, a gente consegue refinar a identificação desse ego em nosso interior, desse eu em nosso interior. Porque o que pode acontecer, exemplo, às vezes a pessoa para de fumar e começa a comer doce, compulsivamente, né? Basicamente, esse vício ele migrou de um para outro. Então, quando a gente identifica a raiz do problema, a gente já fica mais esperto e ele não vai conseguir pular, né, de uma para outra. Porque a gente identificou esse sabor psicológico. Ok, conforme isso, a gente vai refinando nossa identificação. Só que para a gente chegar a identificar o sabor psicológico, a gente não tem que defender esse vício do tipo assim, eu fiz isso, mas é porque, poxa, meu pai, ele abandonou a gente na infância e a gente cresceu sem pai e minha mãe tinha que dar conta de tudo e por isso desde aí eu comecei a fumar ou comecei a ter, não sei, comecei a ter medo. Um exemplo, eu tenho medo de falar em público porque sempre que eu falo eu gaguejo e meus colegas riem de mim, etc. Sofria bullying na infância. Não é por aí, não é por aí. O que acontece? Nesse momento que a gente está fazendo isso, ele serve para a gente identificar. Tá bem, ele serve para identificar, mas ele não nos leva até a compreensão. O que eu quero dizer? E para que a gente consiga extrair sabor psicológico, a gente tem que fazer um esforço de não defender ou de não julgar. Exemplo, a pessoa às vezes tem medo de falar em público, eu sou ruim mesmo, eu sou uma droga. Não, pô, você não é por aí. Ou então a pessoa vem e defende, não, eu tenho medo de falar em público, porque, sei lá, sofri bullying na infância. Bem, não é por aí. A pessoa, ela tem que olhar para si sem esse julgamento ou sem essa defesa. Isso é um desafio, porque a nossa mente está acostumada a julgar ou a defender. A nossa mente está acostumada com isso, e é esse desafio. Mas quando a gente sai esse batalhar da mente, a gente consegue chegar à raiz da coisa. Porque quando a gente consegue chegar à raiz da coisa, a gente consegue estar em conexão com a nossa essência. E quem faz esse processo de autoobservação é a nossa essência. E a gente vai ver que quando a gente começa a fazer isso, a gente está começando a pôr atividade na nossa essência. A gente vai começar a perceber que vamos sentir como se as coisas ficassem mais claras em nosso universo interior. Porque nós temos mais luz. E essa luz provém da essência. Até aqui, tudo bem? Depois a gente faz no fim, uma prática de uma pequena meditação. Tá quase terminando, então a gente vai falar agora sobre aquela força oposta com a qual nós estamos lutando. Essa que provém os medos, os traumas, etc., provém desses eus em nosso interior, os eus que nós carregamos. Cada eu em nosso interior, ele tem uma forma de pensar, sentir e atuar. Cada eu, ele aprisiona uma essência.
Nós não temos um eu, nós temos múltiplos eus. Esse é um ponto importante. Nós temos uma pluralidade em nosso interior. Nós temos muitos traumas, muitos vícios, muitas formas de pensar. E cada eu, ele sobrevive aprisionando uma essência. É isso que nós queremos liberar. Essa essência, esse eu aprisiona, ela possui uma virtude. Imagina assim, que nós temos múltiplas essências. Essas essências, elas se aglobam entre si e que cada essência ela vai construir a nossa alma, né? É como ela se fosse um tijolinho de nossa alma. O eu vem e pega esse tijolo e aprisiona. Nós temos que pegar de novo esse tijolo, essa essência desse eu e, e voltar para a construção de nossa alma. Essa essência ela porta um valor, ela porta uma virtude, porta algum poder também, né? Em nossa constituição interna, comumente, a maioria das pessoas, nós temos 95% de eu e apenas 3% de essência. Então aí que entra aí o grande desafio, né? Mas essa luta em nosso interior que nós brilhamos, né? Essa luta é contra nós mesmos, foi representada, por exemplo, por Davi e Golias, né? E ele havia essa mesma proporção em que basicamente considerado um garoto contra esses gigantes, ele bateu contra com uma pedra, né? Simbolicamente essa pedra é uma energia que nós carregamos no nosso interior, né? Essa energia é conhecida como energia criadora, né? Em nosso interior. Simbolicamente essa pedra, né? Essa energia que tem esse poder da transformação. E quando a gente rompe, existem essas 3 etapas ali que nós comentamos, né? O primeiro passo é a gente identificar esse eu, né? O segundo passo que é a compreensão, que é aquilo que eu comentei com vocês, que é o processo de não julgar, né, e não defender. E a terceira etapa é a parte de eliminação. E aí a gente faz uma oração pessoal ao conhecido como a Deus Mãe, né? Porque Deus tem ele tem uma manifestação masculina e uma manifestação feminina, né? Então quem faz esse processo de eliminação é conhecido como Deus Mãe, né? O exemplo disso no hinduísmo é conhecido como Devi Kundalini, né? Vocês podem utilizar no cristianismo é conhecido como Maria, né? ou as Nossas Senhoras, né? Também são esse aspecto feminino de Deus, né? Existem diferentes nomes, né? Mais para frente a gente consegue estudar isso. Exemplo, na cultura, a civilização egípcia era conhecido como Isis, né? É, etc, etc. Existem esse aspecto feminino de Deus, né? Então, quem faz o processo de eliminação é essa nossa Deus Mãe dentro de nós. Aqui, comumente, a gente utiliza o termo Devi Kundalini. Nossa mãe Devi Kundalini. A gente pegou um pouco dessa cultura hinduísta. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma prática? Vamos pôr em prática esses ensinamentos aqui sobre a autoobservação? Para que a gente viva em nosso interior hoje. Se nós não se preocupa se a gente não conseguir no primeiro dia. Mas hoje a gente vai estar dando início não sei como é a vida pessoal de cada um de nós, de vocês, né? Mas hoje estaremos dando início a esse progresso do desenvolvimento de nossa essência, né? Então, pela primeira vez, talvez nessa existência, a gente vai pôr em atividade essa nossa essência. E depois que a gente vê o quão incrível é a essência em nosso interior, a gente vai querer fazer mais e mais e mais, né? Porque é muito benéfico, traz benefícios incríveis assim para nossas vidas, né? Aí que entra a verdadeira liberdade, né? A Fernanda perguntou se tem algum livro para falar sobre o assunto. A gente vai compartilhar um material complementar, mas tem alguns livros sim. Entre eles, tem 2 livros assim que são cabeceiras, que é Psicologia Revolucionária, de Samuel Aunveor, e Revolução da Dialética. São 2 livros assim fenomenais, fenomenais. Esses livros, a todo momento o autor está dando choque de consciência para que a gente
desperte. Muito bom, muito bom. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Agora, nesse momento, sugiro que cada um de vocês busque uma posição mais cômoda, mais tranquila, um momento que você consiga entrar em introspecção. Né? É, momento aqui, eu vou considerar aqui uma música. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é, pode fazer alguma pergunta. Só estou procurando aqui alguma trilha sonora para a gente. É, Oi, oi, eu queria saber se eu posso falar com uma amiga para ela sobre o curso ainda. aham. Pode compartilhar sim, aham. É, Esse curso é a primeira câmera? Primeira isso é câmara? conhecido como essa câmera básica, né, que a gente chama, né, que é esse período introdutório. Ah, Pois tá. também conhecido tem esse termo da primeira câmera, né? Eu Primeira já câmera, fiz, câmera básica. eu fiz com o pessoal lá, Lucas, Felipe. Eu tô, Ah, legal. eu tô aqui dando uma revisada, né? Ah, sempre muito bom. É sempre muito bom. Eu também gosto de fazer isso. Porque o que a gente aprende aqui é a base para que a gente consiga nosso progresso espiritual. É, também eu gosto de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Esse aqui, ó, o André também comentou o Tao Te Ching, né? O taoísmo. O taoísmo também ensina esse caminho do meio, né? Esse caminho do não julgamento. A gente percebe que vários outros grandes sábios que passaram pela humanidade ensinam. É muito semelhante esses ensinamentos, né? Muito semelhante. Músicas, meditação, meditação. Caramba. Vamos ver se tem uma outra pergunta. Se não, estão escutando? Beleza, eu vou colocar bem baixinho para que a gente fazer uma meditação guiada, tá bem? Então vamos lá. Escolhemos uma posição cômoda nesse momento. Podemos ir pouco a pouco fechando os nossos olhos. Só. E nesse momento a gente pode escolher uma posição. Nessa posição nós temos que estar confortável e com a coluna reta. O primeiro passo para realizarmos uma boa meditação é o relaxamento do corpo. Nós iremos imaginar desde a base de nossos pés uma intensa luz azul que vai retirando por onde ela for passando toda a negatividade, do estresse daquele músculo, daqueles tendões e vai relaxando. Essa luz azul vai subindo das nossas canelas até chegar aos nossos joelhos. Extensionando, relaxando.
perna. Essa luz azul continua sua jornada, passando pelas coxas, até chegar em nossos órgãos criadores, que vai retirando o estresse, toda a negatividade, todo o desconforto. Pouco a pouco, essa luz azul vai subindo, passando pela nossa barriga, tórax e ombro. Relaxando, destensionando, sem com que nós precisássemos realizar qualquer tipo de movimento. Depois essa luz azul continua sua jornada por nossos braços, cotovelos, antebraços, mãos e dedos. Do ombro para baixo, imaginemos essa intensa luz azul sobre o nosso corpo, relaxando completamente. Depois, essa luz azul continua sua jornada do nosso pescoço até finalmente chegar em nossa cabeça. Imaginemos agora nosso corpo rodeado com essa luz azul, sugando toda a negatividade, todo o estresse, toda a angústia. Com isso, nosso corpo físico está apto para a meditação. Porém, precisamos acalmar as nossas emoções. Para acalmar as nossas emoções, iremos realizar respirações lentas e profundas. Em cada inspiração, das narinas, devemos imaginar uma intensa luz branca indo até o nosso plexo, fica 2 dedos no umbigo, 2 dedos acima do umbigo, responsável por nossas emoções. Em cada exalação, tiramos desse nosso plexo da angústia, dor, sofrimento. Inspiramos lentamente. Seguramos o ar e soltamos. Inspiramos, buscando encher completamente nossos pulmões. Seguramos o ar e soltamos, buscando retirar todo o ar de nossos pulmões. Inspiramos, seguramos e soltamos. Com isso, podemos normalizar nossas respirações. Agora,
Nossas emoções estão aptas para a meditação. Iremos agora acalmar nossos pensamentos. Para isso, nos concentremos em nosso entrecênio, localizado no meio de nossa testa. Permanecemos concentrados em nosso entrecênio. Se a qualquer momento nos desviarmos nossa atenção para algum pensamento, voltemos para o entrecênio. Não devemos reprimir os pensamentos, condenar ou julgar. Devemos simplesmente observá-los. Ao reprimir, nós estaremos intensificando e fortalecendo a mente. Necessitamos fazer como a água. Quando ela passa por algum obstáculo, uma pedra, ela se desvia do caminho e continua o seu fluxo. Pouco a pouco, a nossa mente vai se acalmando. Pouco a pouco, os pensamentos vão saindo. Verdadeiramente, podemos sentir o aqui e agora. Com base nisso, vamos descobrir a essência em nosso interior. Nossa essência sempre esteve conosco. Nossa essência é imortal. Vida em vida está conosco e continuará conosco. É aquilo que nós temos de real. Essa essência tem o poder de nos liberar de nossos traumas, vícios, complexos, etc. Permanecendo concentrados no aqui e agora, no presente, a essência se manifesta no aqui e agora. A essência se manifesta no presente. A essência vive o aqui e agora. Nesse momento, sentindo a nossa essência, iremos pegar emprestado o seu poder, a sua luz, para trabalharmos sobre algum trauma que nós queremos superar, algum vício, algum defeito, de ser mais paciente,
de ser mais amoroso para com meus semelhantes, ser mais altruísta e deixar-me de ser egoísta, de sermos pessoas mais gentis, etc. Cada um nesse momento pode escolher aquilo que é nela trabalhar. Escolhendo aquilo que nós anelamos trabalhar, traremos para nossa tela mental algum evento. Só que nesse evento com o qual nós participamos, iremos reviver esse evento. Só que dessa vez, estaremos em uma terceira pessoa. Seremos telespectadores de nós mesmos. Seremos observadores. Como atuei naquele evento? Que sentir naquele evento? Quais foram os pensamentos que rondavam minha mente? Nesse momento, observamos, observamos, observamos. Sem julgar, sem defender, sem justificar, apenas observar. Vivendo aqui agora, não fugindo dessa dor, não fugindo desse desconforto, permanecemos no aqui e agora. Nós estamos ressignificando aquele evento. Nós estamos digerindo aquele evento. Esse evento
deixa de ser um peso e passa a ser mais leve. Nossa essência está extraindo o aprendizado daquele evento. Nossa essência só pode ser ativada por nós mesmos. Para aqueles que queiram, podemos utilizar Deus Mãe dentro de nós, responsável pela eliminação. Seal. Aqueles que queiram, podem fazer a seguinte oração: Minha mãe, Devi Kundalini, peço o meu coração, elimine de mim esse trauma, esse vício, esse eu, que vem me atormentando. Elimine, minha mãe, elimine. Pouco a pouco, podemos ir regressando. Pouco a pouco, podemos ir movendo nossos corpos, nossos braços, dedos, abrindo nossos olhos. E ir voltando ao nosso estado normal. Isso, como alguns de vocês puderam experimentar, a essência. Se quiserem repetir essa meditação, tem a gravação dela. Então, como eu comentei, nenhum processo de algumas pessoas perguntam a hipnose. A hipnose, ela não ativa a sua essência. A essência só pode ser ativada por nós mesmos. Só pode ser ativada por essa vontade nossa interior. Entra naquele do caminho interior, né? O caminho interior não pode ser percorrido por ninguém. Só pode ser percorrido por nós mesmos. Então hoje é um marco em nossas vidas. De fato é um marco para nossas vidas. Porque a gente, a partir de hoje, pôde sentir o que é a nossa essência. Algumas pessoas não sentiram, não se preocupe, porque ela é muito sutil. Então nós necessitamos refinar os nossos sentidos para começar a sentir. Mas ela sim esteve presente durante toda a prática. Basta com que nós refinamos os nossos sentidos para perceber. Mas ela é muito sutil, ela é sutil. Ok? Aqui fala, toda hipnose é uma auto-hipnose. A auto-hipnose é quando a gente pratica conosco mesmo, uma meditação. Mas uma hipnose feita por uma outra pessoa é diferente. É,
Então, queríamos agradecer a presença de todos. Vocês têm alguma outra pergunta? Ok. Vou compartilhar esses livros aqui que foram falados, né, decorrer da conferência lá no grupo. E daí vocês podem acessar a qualquer momento. Sim, a aula ficou gravada, então vocês podem refazer essa meditação